bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa questão que infelizmente se torna recorrente em Portugal. Porque é que a rede Ciresp, a nossa rede de emergência, parece falhar em momentos tão críticos? Temos connosco um conjunto bastante diverso de fontes, desde especificações técnicas, relatórios operacionais, e aqui incluo da própria Ciresp S.A., mas também da Comissão Técnica Independente sobre Pedrógão Grande. Temos análises de utilizadores, trabalhos académicos. A ideia é tentar perceber, com base nisto tudo, o que realmente acontece. Olá. E o que salta logo à vista em todas estas fontes é que não há uma resposta única, uma bala de prata, como se costuma dizer. Os documentos apontam, e de forma bastante consistente, para uma combinação, uma teia mesmo de fatores. Falamos de fragilidades na própria infraestrutura física, da rede a ficar, saturada em picos de utilização e também de aspectos ligados à operação, à formação dos utilizadores. É um conjunto. Certo, faz sentido. Vamos então tentar desmontar isso. Começando se calhar pela infraestrutura física. Várias fontes, e lembro-me especialmente dos relatórios pós-incêndios como o de Pedrógão, falam muito da destruição das ligações de fibra óptica entre as antenas, as estações base. Sim, isso é um risco inerente a incêndios de grande dimensão, não é? A fibra é vulnerável ao fogo. Claro. Mas mesmo quando as ligações aguentam, ou se usam outras, surge a questão da energia. E aqui as fontes são claras. Apesar de terem existido melhorias na autonomia das baterias depois de 2017... Sim, houve reforços. Houve, mas continua a ser apontado como um ponto fraco. Há até um trabalho académico que faz uma comparação interessante. Fala do Ciresp com cerca de 6 horas de autonomia de emergência e compara com outros sistemas, como o Ritera nos Açores, que foi pensado de raiz para aguentar 5 dias e depois mais 18 horas com gerador. São filosofias de projeto muito diferentes para redes de emergência. Pois, 6 horas parece curto para uma situação de catástrofe prolongada. E não é só a energia, pois não. Lembro-me de ler num relatório da própria Ciresp, de 2018, algo que me surpreendeu. Identificavam 17 locais onde o acesso às torres, às estruturas das antenas, estava interdito por falta de segurança. Quer dizer, isto dificulta imenso ou até impede a manutenção preventiva e corretiva. Exatamente, se não se consegue lá chegar em segurança, a manutenção fica comprometida e isso afeta a fiabilidade, claro. Para tentar mitigar as falhas nos links terrestres, as fontes referem que mais tarde se implementou o projeto VSAT. A ligação por satélite. Sim, como redundância, uma salvaguarda quando a fibra ou o rádio falham. Ok, infraestrutura percebida. Passando então para a capacidade da rede. A saturação. As fontes descrevem isto quase como um cenário clássico, não é? É o problema clássico das redes de comunicações em emergências. Grandes eventos, sejam os incêndios de 2017, grandes tempestades, geram um volume de chamadas de tráfego de dados absolutamente brutal e simultâneo. E o sistema, não aguenta, entope. Daí as mensagens que os operacionais no terreno reportam. Rede ocupada, busy call. A Comissão Técnica Independente detalhou isto muito bem, o impacto que teve na frustração e na operacionalidade. E essa saturação ou a perda de ligação leva a outro ponto técnico que as fontes destacam muito, o chamado modo local das estações base. Podes explicar um pouco? Sim. Quando uma antena perde a ligação à rede central, ao cérebro do sistema, digamos assim, ela não deixa de funcionar completamente, mas se isola. Passa a permitir comunicação apenas entre os rádios que estão diretamente ligados a essa antena específica. Ficam a falar só entre si, naquela pequena célula. O que numa emergência que exige coordenação entre equipas distantes, que estão ligadas a antenas diferentes... É um obstáculo tremendo. Quebra completamente a cadeia de comando e a visão geral da situação. É um dos problemas mais graves apontados. E junta-se a isto as famosas zonas sombra, não é? Áreas onde a cobertura pura e simplesmente não chega. Exato. Um desafio constante em Portugal, por causa do nosso relevo, especialmente no interior, zonas rurais, montanhosas. As fontes mencionam que as estações móveis, cujo número foi reforçado após 2017, ajudam a colmatar algumas dessas falhas. Mas são uma solução parcial. São uma solução parcial, sim. Não resolvem tudo.